A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência às nossas aulinhas, tá bom? Hoje é a lição de número 12, que tem por tema Sábio no Educar, né? É uma palavra bem forte, né? Educação envolve muita coisa, né, crianças? E olha aqui, a tia trouxe uma linda caixa vermelha que a gente vai descobrir no finalzinho. Tem a ver com a nossa aulinha, né? O que tá aqui dentro. E vocês só vão descobrir no final da aulinha. Então acompanhe aí. Você que não tem, é a revista, né? O texto de referência se encontra em Provérbios, capítulo 4, e Efésios, né? Capítulo 6, versículo 4. Tá bom? Se você quiser acompanhar. E 2 Timóteo também, capítulo 1, do 1 ao 5, tá? E para você que tem a revista, pega ela aí e vamos juntinho nessa aula, até o final, tá bom? Sábios no educar. A gente vai falar sobre a história de Timóteo, né? Vocês acham? A tia vai fazer essa pergunta, pensa aí direitinho a respeito. Você acha que tem idade para aprender sobre Deus? O que você acha? Né? E essa caixinha aqui, ela traz um mistério, né, dentro dela. E a gente vai descobrir por que é um mistério. A história de Timóteo conta que ele, desde pequenininho, né, a mãe e a avó dele ensinavam. Né? Timóteo, ele foi educado, vamos dizer, começou a aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Papai do Céu, desde novinho. Igual vocês estão hoje aprendendo mais sobre Deus, né? Então, ele também, Timóteo também. E quem que fazia isso? Papai e a mamãe. A mamãe e a vovó fazia isso. Na sua casa, possa ser que seja o papai que te ensine, possa ser que seja uma professora, né, um tio, uma tia, né? Não importa quem esteja te educando, quem seja o responsável por você. Lá na história de Timóteo, quem era o responsável era a mamãe e a vovó, então elas tinham essa missão. A palavra do Senhor, lá em Provérbios 22:6, diz assim, ó: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dela. Olha que interessante, né? Essa instrução do Senhor, né? Diz que se o responsável pela criança ensinar ele no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar, ele não vai se esquecer dela. Por mais, pode passar o tempo que for. Na sua velhice ele vai lembrar do que foi ensinado, né? E essa mãe de Timóteo e essa avó tinha uma estratégia, sabe? Tinha para educar Timóteo, né? E aqui, essa ferramenta, essa arma, sabe? Que elas usavam, tá aqui dentro. A gente vai descobrir no finalzinho da aula, viu? Continua aí. Eu também tô ansiosa para ver, né, o que é descobrir. Vou descobrir junto com vocês. Então, fica de olho na aula que às vezes você até descobre antes. E diz que elas ensinavam a Timóteo. E ele foi crescendo. Ela sempre sentava com ele e falava sobre Deus, mostrava o amor que Deus tinha, né? Você sabe que Deus tem um amor grande por mim, por você, né? Por cada um de nós. E elas ensinavam, buscavam de Deus, né, com sabedoria para poder educar Timóteo. E quando Timóteo ficou mais adulto, chegou na idade adulta, o apóstolo Paulo, imagina e pensa aí, aquele que andou com Jesus, né, aquele que caminhou lá, que recebeu as instruções de Jesus, né? Quando passou um tempo, o apóstolo Paulo esteve na cidade de Timóteo, quando ele já era moço, né? E o apóstolo Paulo escolheu ele, falou que ele sabia tanto da palavra, que ele ia ajudar ele a levar a palavra, a mostrar esse grande amor de Jesus pela nossa vida.
né? E eles foram falando para as pessoas, né, sobre Jesus, quem ele era, né, o nosso Papai do Céu, levando as pessoas a conhecerem mais a Deus. Timóteo foi um grande instrumento, né, para levar a mensagem. Ele foi instrumento, vamos dizer assim, um evangelista, porque ele fez missão, né, mostrando, levando o amor junto com o apóstolo Paulo. E ele não se esqueceu de nenhum ensinamento que o papai e a mamãe ensinou, né? E a vovó dele ensinou. Então, que ferramenta foi essas que ela usou? Vamos descobrir junto? Olha aqui. Olha. Aqui. Vocês sabem o que é isso? A nossa Bíblia Sagrada, a palavra, os ensinamentos de Jesus. E essa foi a ferramenta que a avó de Timóteo e a mãe usaram. Seguiram com obediência, com sabedoria, todas as instruções deixadas para nós. A gente pode seguir cada instrução que Deus deixou aqui para a gente, né? Orientação para que a gente viva bem, viva em paz, né? Tenha uma vida feliz e que seja uma vida próspera, né? Não só financeiramente. A tia, quando fala prosperidade, não é financeiramente, e sim uma pessoa bem-sucedida no que ela faz, em tudo que ela faz. Porque quando a gente busca a sabedoria de Deus, a gente é mais que vencedor, a gente é mais que bem-sucedido. Então, vocês, papais, mamães que estão também assistindo essa aulinha, né? Que vocês busquem de Deus, busquem a orientação do alto, a orientação dos céus, né? Para a vida de vocês. Ensine a criança no caminho, não se esqueça nunca dessa orientação que o Papai do Céu deixou pra gente. Ensinar a criança, por mais se ela tá em outros caminhos, fazendo outras coisas que não agradam, mas ela vai lembrar da semente que você plantou. Então, você criança, busque, né? Porque não tem idade, como Timóteo aprendeu pequenininho, e seja firme nisso, e que você vai ser muito usado nessa terra. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe e até a próxima aulinha. Tchauzinho. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Vamos para mais uma aula. Já estamos na lição de número 12, estamos no final de mais um trimestre e com a graça de Deus chegamos até aqui. A nossa revista desse trimestre tem por título Atos dos Apóstolos e a lição de hoje, de número 12, tem por título A Prisão de Pedro. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, que diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Hoje, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração, sobre a importância da oração e sobre os efeitos de uma oração. Nós sempre temos ouvido, temos visto e temos aprendido como Deus responde às orações, como é importante o relacionamento com Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Nós estamos contando para Ele a nossa alegria, a nossa dificuldade, a nossa tristeza, a nossa dor. Tudo que acontece no nosso dia, nós devemos colocar diante do Senhor. Ele é o nosso amigo, Ele está sempre pronto a nos ouvir e Ele sempre vai nos responder. Isso não significa que Ele vai responder aquilo que a gente quer, mas Ele vai responder aquilo que Ele sabe que a gente precisa. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje com a vida de Pedro e com a vida daquele povo que seguia Jesus, que servia Jesus
nós vamos aprender com eles um pouquinho o poder de uma oração, o poder da nossa palavra diante do Senhor. E essa lição vai falar que Herodes, naquela época, ele começou a perseguir os cristãos. Ele já tinha mandado matar Tiago e viu que o povo que era contra os cristãos ficou feliz. Então, ele, perseguindo os cristãos, mandou prender Pedro. E ele mandou prender Pedro na época da festa dos pães asmos. Essa festa durava uma semana. E preocupado com tudo aquilo e preocupado para que Pedro não fugisse da prisão, ele colocou vários soldados para cuidar de Pedro. Aí você pensa comigo, Pedro não estava matando ninguém, não estava roubando de ninguém, não estava dando trabalho na cidade. Para que colocar tanto soldado para guardar um só? Mas Herodes não sabia e não contava que, apesar de ter tantos soldados ao redor de Pedro, existia um povo que orava incessantemente pela vida de Pedro. A partir do momento que Pedro foi preso, o povo de Deus se reunia para orar, intercedendo pela vida de Pedro. E Pedro então ficou ali na prisão e o rei Herodes estava esperando passar a festa da Páscoa para poder apresentar Pedro diante do povo. E numa noite, um dia antes de Pedro ser levado diante do povo, quando ele estava lá dentro da cela, amarrado, com as mãos presas por correntes, um anjo apareceu para ele. A Bíblia conta que o anjo clareou a cela e o anjo começou a dar ordens para Pedro. O anjo acordou ele, pediu para que ele se levantasse depressa. Pedro levantou, pediu para que ele amarrasse o cinto, colocasse o sapato e que ele o acompanhasse. Pedro pensava que estava tendo uma visão, que estava sonhando, e Pedro foi obedecendo o anjo. E a Bíblia conta que Pedro seguiu o anjo e eles passaram pelos portões, passaram pelos soldados, passaram pelo último portão da guarda e caminharam pela rua. Mais ou menos um quarteirão à frente, o anjo foi embora e aí Pedro percebeu que não era uma visão, que não era um sonho. E Pedro falou: realmente eu vejo que o Senhor está comigo, que o Senhor está fazendo tudo isso. Então Pedro seguiu para a casa onde os discípulos estavam reunidos, orando. Quando ele chegou lá, começou a bater na porta e a moça que trabalhava lá na casa foi abrir, foi ver quem era. E quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão impressionada, tão feliz, que ela não abriu a porta para ele. Ela entrou, contou para todo mundo que também não estava acreditando que Pedro estivesse ali na porta. E de tanto Pedro insistir, alguém abriu a porta e Pedro entrou. E contou para eles tudo que Deus tinha feito pela vida dele. E logo Pedro foi embora. No outro dia, quando Herodes mandou buscar Pedro na prisão e não encontrou, Herodes ficou muito furioso. E existia a conversa entre os soldados, porque ninguém entendia como que Pedro tinha ido embora, ninguém sabia como que Pedro tinha saído daquela situação. Então Herodes mandou matar todos os soldados que ele achava que não tinha cuidado de Pedro. Mas na verdade, tudo isso aconteceu por causa da oração do povo de Deus, por causa da oração daquele povo que não se conformou de ver Pedro preso. Eles dobraram seus joelhos, eles clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu a oração deles. E nós aprendemos com essa lição e nós vimos nessa lição como é importante orarmos ao Senhor.
como é importante falarmos com o Senhor e colocar todas as nossas situações diante dele. Ele sempre vai nos ouvir e ele sempre vai nos responder. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. As mesmas coisas que ele fez lá, ele faz hoje. E nós devemos acreditar que o Senhor é poderoso para ouvir a nossa oração. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Hoje estamos na nossa lição de número 12, a formação do missionário. E o objetivo da nossa lição é saber como se preparar para a obra missionária. A nossa mensagem valiosa está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse versículo ele nos ensina que o cristão precisa ser sensível à voz de Deus e ao mesmo tempo se apresentar disposto para fazer a obra e ganhar almas para o reino de Deus. Um missionário ele não nasce pronto. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um missionário bem preparado, ele tem mais condições de cumprir a sua missão com êxito. Mas manejar bem a palavra da verdade é o primeiro requisito para se fazer a obra de missão. Existem mais aspectos a serem considerados. É necessário ter comunhão, intimidade com Deus, uma vida de oração, de jejum, de santificação. O missionário ele também precisa amar as almas que estão cativas pelo poder do inimigo. É necessário que ele tenha capacidade de se relacionar com as pessoas. É necessário que ele seja uma pessoa equilibrada, que tenha condições de pacificar situações e ser obediente às nossas lideranças, nossos pastores, a Deus em primeiro lugar. É necessário que ele tenha resiliência, que seja corajoso e que tenha disposição para fazer a obra. Outro ponto importante é que em qualquer lugar que o cristão esteja, ele encontra um campo missionário. Jesus, em sua vida terrena, ele aproveitava todas as situações possíveis para fazer discípulos. Jesus ele não se prendia à condição das pessoas ou ao seu pecado, mas ele se preocupava em levar a salvação a essas almas. Fazer missões é uma ordenança de Cristo à igreja e por isso é um assunto que deve ser tratado com bastante responsabilidade. A obra é grande, mas Jesus prometeu que ele estaria conosco todos os dias e com a orientação do Espírito Santo, nós poderemos cumprir essa missão que Jesus nos deixou e levar o Evangelho do amor às almas que estão perdidas. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe e uma boa semana em nome de Jesus. A paz do Senhor, pessoal, a paz do Senhor, amigos. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para aprender a palavra de Deus, né? E nós estamos chegando ao fim de um estudo muito maravilhoso, né? A revista vem falar ao longo desses dias sobre os profetas menores, né? Que eles não são menores por qualidade, simplesmente por conteúdo, pelo número de conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Zacarias, um profeta que tem uma história maravilhosa, que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele hoje, né? O nosso ponto de partida diz assim, que Zacarias, ele profetizou, ele teve a sua atuação aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E um dos marcos mais importantes, né, que caracterizou Zacarias como um profeta, no começo do livro a gente vai ver que o Senhor age através dele por intermédio de sonhos, né? Há muitos tempos, há muitos anos, desde o princípio, o Senhor usa
por intermédio dos sonhos, para se comunicar com o homem, né? E esses sonhos de Zacarias, ele tem uma participação muito linda na Bíblia, né? Na história da Bíblia. Nós vemos que no começo do livro, Zacarias ele tem 4 visões, né? 4 visões, 4 sonhos. Que começa assim, o primeiro fala da mulher das murteiras, o segundo, os 4 chifres e os 4 ferreiros, o terceiro, um homem com um cordel de medir, o quarto, Josué e o sumo sacerdote. Todos esses sonhos, todas essas visões, eles têm praticamente o mesmo significado, né? Por intermédio de Zacarias, o Senhor motivou o povo a tirar os olhos da dificuldade e vislumbrar o futuro que estava preparado para Israel. O que quer dizer? Que neste sonho, que nessas visões, quando o povo saiu do exílio e já por volta de 16 anos que eles estavam de volta à terra, o povo estava se afastando do Senhor, o povo estava voltado muito para si. E foi quando Zacarias, orando ao Senhor, que ele teve essas visões, que ele teve esses sonhos, o Senhor mostrou que o povo precisava ainda se arrepender dos seus pecados, que o povo ainda precisava de um conserto espiritual. Eles estavam libertos do cativo, mas eles estavam com um olhar distante do Senhor. E o Senhor, por intermédio de Zacarias, relembrou o povo disso, né? Que o povo precisava se arrepender de seus pecados, né? Que nós infelizmente pecamos constantemente, mas precisamos estar sempre atentos ao arrependimento e voltar ao Senhor, voltar os olhos ao Senhor, voltar os olhos ao Evangelho, os olhos à cruz, né? E depois, Zacarias tem novamente mais 4 visões, que essas visões falam do candelabro de ouro entre 2 oliveiras, o rolo voante, a mulher e o efa. Ele viu 4 carros que simbolizavam a rapidez, né? E essas revelações, elas estão praticamente falando a mesma coisa do começo, né? Só que o que acontece? Essas revelações agora, elas tratariam o povo pessoalmente no momento e no futuro, né? Então, o que quer dizer essas revelações todas? Que nós precisamos estar atentos com o nosso presente, com o que nós estamos fazendo hoje, para um conserto imediato, e também nós precisamos estar com nossos olhares atentos ao futuro, né? À vinda de Cristo, ao que o Senhor tem preparado para nós, e não deixarmos de sonhar. Uma coisa muito linda que tem na juventude, nos adolescentes, que nós somos cheios de sonhos, projetos, e muitas vezes a situação parece que isso nada vai acontecer, mas o Senhor está falando que Ele ainda realiza sonho, Ele tem projetos para realizar na nossa vida, porém precisamos estar atentos, né? Estar com nossos olhares voltados para Cristo. No terceiro ponto, que diz assim, a mensagem de Zacarias para hoje, né? É aquilo que eu já falei um pouco para vocês, que o Senhor, do mesmo jeito que Ele sempre teve um cuidado com o seu povo no tempo da Bíblia, nos tempos antigos, esse cuidado não mudou para nós hoje, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem nos dando guias, ela vem nos dando norte de como a gente alcançar o nosso objetivo, alcançar as nossas bênçãos, como que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. E uma coisa muito importante que Zacarias sempre falou foi o seguinte, que diz assim, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Voltem-se para Deus, voltem-se para Cristo e Ele voltará para você, né? Então, quer dizer, por pior que seja a situação, por pior que seja o momento que estamos vivendo, o Senhor quer se voltar para nós, o Senhor
quer se relacionar conosco, o Senhor quer atender os nossos sonhos, os nossos desejos. Porém, Ele fala, voltem-se para mim, arrependam-se, né? E uma coisa muito linda, que Zacarias, há mais de 500 anos antes de Cristo, ele profetizou uma situação muito pontual de Jesus Cristo, o Messias, né? Se nós voltarmos lá no nosso texto áureo, que diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumentinho, né? Que fala daquela passagem de Cristo na entrada triunfal de Jerusalém. Olha que coisa linda, gente, que o Senhor, Ele não está preocupado só no momento, Ele está preocupado com o seu futuro, com a sua história, e Ele está preocupado também com a sua salvação, que é por Cristo, por intermédio da cruz, que vamos receber a bênção maior, que é a nossa salvação, né? Então, a nossa conclusão diz assim, o livro de Zacarias fala de recomeço. Israel deveria restaurar a fé, o culto a Deus, a esperança no futuro. E a principal mensagem de Zacarias é manter a confiança em Deus, né? Por mais difícil que seja a situação que estamos enfrentando, pois o cuidado de Deus nos motiva, nos guarda e nos fortalece, né? Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor renove seus sonhos e fiquem com Deus até a próxima aula. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos estudando aqui a lição dos adultos. Na verdade, nós estamos finalizando a revista desse segundo trimestre, né? Que está tratando dos atributos de Deus. E nós vamos fazer um resumo aqui da lição de número 12, que o título dela é O Deus Onisciente, Onipresente e Onipotente. O nosso texto áureo, ele está no Salmo 139, no versículo 1, que diz, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Irmãos, nós estamos estudando, né, desde o início do trimestre, sobre os atributos de Deus, e nós estudamos alguns dos atributos comunicáveis, que nós já falamos, né, em outras lições, que são aqueles que Deus compartilha com o ser humano, com a sua criação, e agora nas últimas lições nós estamos estudando alguns dos atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que são aqueles que são só de Deus, fazem parte do caráter de Deus e o definem, né, como o nosso Deus. Então, o item 1, esses três itens que nós estamos estudando, onisciência, onipresença e onipotência, faz parte então desses atributos incomunicáveis que pertencem apenas a Ele. O primeiro item da lição fala sobre o Deus onisciente. Quando nós falamos tanto nas palavras onisciente, onipotente e onipresença, esse prefixo oni que nós temos nas três palavras, esse termo ele significa tudo ou todo, né? Então, quando nós falamos em onisciência, né? Oni toda ciência, ou todo conhecimento, ou toda sabedoria. Né? Quando nós falamos em onipresença, é que a presença ela está em todo lugar, a presença de Deus. E onipotência, todo poder. Começando então com o item 1, que fala sobre o Deus onisciente, do que nós estamos falando então? De como é esse atributo de Deus? É o Deus que nós conhecemos, é aquele Deus que sabe de todas as coisas, que conhece tudo, né? No nosso relacionamento entre ser humano e Deus, esse Deus que nos conhece por dentro e por fora, né? As coisas que nós falamos e as coisas que nós não falamos. O Salmo 139, que faz parte do texto de referência dessa lição, ele é muito claro em todos esses atributos de Deus, que Deus sonda e nos conhece. Ele conhece o mais profundo do nosso ser, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não expõe. Deus conhece os nossos pensamentos e o que o nosso coração deseja, o que o nosso coração sente.
Esse item 1 da lição fala também que Deus possui todo o conhecimento, né? Afinal, foi Ele que nos criou. Ele conhece tudo, o antes e o depois, né? Antes de nós pensarmos, Deus já sabia o que nós faríamos. E que nada passa despercebido aos olhos de Deus, né? Por mais que nós tentamos nos esconder, para os outros nós podemos, né, aparentar ou falar coisas que nós não estamos sentindo, mas para Deus nada fica encoberto. O item 2 da lição fala sobre o Deus onipresente, né? Que a presença de Deus, ela preenche todo lugar e que ninguém pode esconder da presença de Deus, por mais que a gente tente, né? E nós temos hinos, canções que falam que se nós escondermos no mais profundo do mar, Deus ali está, que se a gente subir ao céu, Deus também ali está. Então a presença de Deus, ela está em todos os lugares, não há barreira para Deus. Nós, como seres humanos, nós somos finitos, nós só vamos aonde o nosso corpo está, onde o corpo vai. Né? E Deus é diferente. Para Deus não existe limite, né? Deus ele é ilimitado. Então, Deus pode estar em todos os lugares. E em cada lugar que Ele está, Ele tem um propósito diferente. E com cada pessoa, Deus tem esse propósito. Isso vai depender também muito do relacionamento em relação aos seres humanos, né? Do relacionamento que nós temos com Ele, vai ser o lugar onde Ele está conosco, ou o lugar que Ele ocupa dentro da nossa vida. Para nós existe limite de tempo e de espaço, para Deus não, né? A Bíblia e o próprio Deus na sua palavra, Ele se define como eu sou. Então Ele não era ou Ele vai ser, Ele está em todo o espaço, né? Alguns teólogos ou alguns estudiosos usam a palavra transcendente, que Deus ele é transcendente, ele vai além, né, do nosso limite. A nossa capacidade humana, ela é limitada para entender para nós tem que ser muito, Deus ele é imaterial, né? E para nós somos muito concretos, nós precisamos ver. Então muitas vezes a gente não entende, né, que não há limites para a presença de Deus. O item 3 da lição fala sobre o Deus onipotente, que todo o poder pertence a Ele. Tanto no céu, quanto na terra, quanto no universo, tudo pertence a Ele. Afinal, foi Ele que criou. E nosso Deus ele é tão poderoso que a sua palavra fez vir à existência, né? O nosso planeta, as plantas, os animais. Então tudo que Ele fala, tudo que Ele faz é vindo do seu poder. Então Deus não conhece o impossível, né? Porque para Ele tudo é possível. A lição vai falar que a única, se é que nós podemos usar a palavra impossível para Deus, é apenas no sentido de que para Ele é impossível negar a si mesmo, a sua natureza. Então Deus não pode mentir. Mas por quê? Porque isso contrariaria a essência de Deus, o seu próprio caráter, porque Deus é verdade. Então, essa lição ela se resume a isso, que o nosso intelecto humano ele é muito limitado para alcançar e para nós termos todo o entendimento sobre o que é Deus e o que Ele representa para nós. Então, que nós tenhamos aquele versículo em Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte, que é para nós conhecermos e prosseguirmos e conhecer o Senhor, porque como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Que a cada dia nós possamos estar mais perto de Deus e conhecer esse Deus todo-poderoso e tentar crescer um pouquinho e chegar um pouquinho mais perto dele. Fiquem com Deus, irmãos, e até o próximo domingo. A paz do Senhor.